Depressão. Você com certeza já ouviu falar sobre ela. Mas o que é a depressão? Como que funciona o tratamento da depressão? O que eu posso fazer para lidar com a depressão? Bom, vem comigo que eu te conto nesse... Bom, vamos começar de cara com 3 coisas que são importantes e que eu quero falar para você. Depressão não é fraqueza, depressão não é frescura e depressão não é falta de fé. Qualquer pessoa que falar o contrário para você está mentindo. Isso é extremamente importante no tratamento da depressão. Porque muita gente tem uma compreensão completamente errada sobre o que é depressão. E algumas pessoas acabam até se aproveitando de outras que estão passando por um momento muito frágil e delicado de suas vidas para poder conseguir alguma vantagem. Mas antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho sobre essa série que eu quero inaugurar aqui no canal agora. Ela chama Meu Pequeno Dicionário Psi. E chama Meu Pequeno Dicionário porque essa é a intenção, esse é o meu pequeno dicionário. Eu poder falar sobre alguns conceitos a partir do meu ponto de vista, sobre a minha experiência clínica, meus estudos, e sem intenção de ser um grande tratado, sem intenção de falar a verdade sobre o mundo, mas dar a minha opinião, dar os meus 5 centavos aqui de contribuição para o tema. E hoje eu queria poder iniciar isso com o tema da depressão, que é um tema muito importante para mim, na minha vida, nos meus estudos e principalmente na minha clínica, onde muitas vezes eu recebo as pessoas que estão passando por um tratamento de depressão. A depressão não nasceu hoje. A depressão, ela é um movimento que existe há muito tempo na história da humanidade. A experiência, a passagem de vida e os sentimentos que a gente hoje associa com a depressão estão registrados em coisas muito antigas da nossa história. O texto da epopeia de Gilgamesh, por exemplo, tem entre 4 e 5 mil anos quase, ele já registra um episódio no qual a gente pode associar que o personagem Gilgamesh passa por um processo depressivo. A Bíblia, que muita gente conhece na nossa sociedade, também registra alguns personagens que também passaram por momentos depressivos e talvez até mesmo crises mais profundas do que hoje a gente pode chamar de depressão. Isso significa que a depressão não é uma coisa simplesmente nova, ela não é uma modinha, ela não é falta de trabalho, ela não é coisa dessa geração. Pelo contrário, ela é uma coisa muito íntima da experiência humana e que fala muito da nossa dificuldade de conseguir lidar com alguns conteúdos. Ninguém pode falar que a pneumonia é uma doença nova. A gente pode falar que muitas vezes existem mais casos de pneumonia por conta de alguma questão atual. Assim também, ninguém pode falar que a depressão nasceu hoje. Ao mesmo tempo, a gente pode falar que a depressão pode ser considerada quase que um mal do século. E o que isso quer dizer? Significa que no nosso tempo, no nosso século, a gente tem visto os casos de depressão crescerem gigantescamente, tanto em números quanto em gravidade. E isso é uma coisa muito importante porque a gente pode começar a pensar que o que é que tem na nossa vida cotidiana que tem nos feito ficar mais depressivos. Mas o que é a depressão? Bom, a depressão ela é um transtorno mental multifatorial e multicausal. O que isso quer dizer na vida prática? Bom, a depressão ela é uma questão muito íntima que não tem uma única fonte. Ela não tem uma única causa. Ela é uma questão complexa e tem que ser abordada de uma forma complexa. A gente pode conceituar a depressão como sendo um intenso grau de mal-estar que causa grande sofrimento psíquico. Ela é uma questão que envolve alterações orgânicas, alterações sociais e alterações individuais psíquicas muito presentes. Essas formas de alterações acabam se juntando e formando o quadro que a gente conhece como quadro depressivo. Vamos ver cada uma delas separadamente? Bom, vamos ver primeiro as questões orgânicas. Fisiologicamente, a gente sabe que tem uma série de alterações que acontecem no nosso corpo nos quadros depressivos, principalmente nos neurotransmissores de noradrenalina, dopamina e serotonina. Nossa, mas quanto nome difícil. Vamos tentar simplificar. Os neurotransmissores,
Eles são como se fossem os mensageiros das informações entre os neurônios. São substâncias que facilitam ou dificultam a troca de informação entre os neurônios. Quando isso acontece, quer dizer, as células não conseguem ali se comunicar da forma como elas poderiam se comunicar, a gente acaba tendo algumas alterações. Essas alterações acabam envolvendo nosso humor, nossa raiva, nosso sistema de recompensas, nosso sono, alimentação. Quer dizer, tudo aquilo que a gente acaba associando diretamente com sintomas clássicos de depressão. Isso faz com que, muitas vezes, a gente acabe se sentindo mal e sem saber exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes, uma pessoa que está passando por um processo depressivo consegue perceber que há algo de estranho nela, mas não consegue necessariamente indicar o que. E isso acontece principalmente também por conta das nossas dificuldades em conseguir localizar todas essas alterações que são tão próprias, tão íntimas e tão orgânicas na gente. Uma outra coisa que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam se isolando, se afastando da família, de amigos, ou até mesmo mudando a sua forma de viver, de certa forma para evitar alguns contatos sociais ou para diminuir em quantidade ou qualidade esses contatos. Isso faz com que a pessoa também diminua as interações que ela tem com as outras pessoas e que é parte também daquilo que nos faz feliz. A gente acaba sendo mais feliz a partir também da nossa troca e do nosso contato com o outro. Num caso de depressão, muitas vezes a pessoa acaba se isolando socialmente, se afastando de amigos e acaba inclusive se entristecendo ainda mais com isso. Mas não é uma tristeza comum, não é uma tristeza passageira. É uma tristeza que muitas vezes é mais duradoura e também muito mais profunda. Alguma coisa ainda mais doída do que o nosso doído cotidiano da vida. Por isso, a gente fala que a pessoa também que está passando por um quadro depressivo acaba passando por um grande sofrimento psíquico. Esse sofrimento, ele também não vem de hoje. Ele é fruto de uma série de experiências que a pessoa passou ao longo da vida e que faz com que boa parte dessas experiências acabam se voltando contra ela, tanto as atuais quanto as futuras, fazendo com que ela experimente um grau de sofrimento muito intenso. A gente pode dizer que esse sofrimento psíquico está no coração da depressão. Nós somos um corpo que não é só um emaranhado de neurotransmissores e outros nomes complexos. Nós também somos um conjunto de experiências, traumas, situações de vida, formas com qual nós estávamos acostumados a lidar e que hoje não servem mais, sintomas, quer dizer, uma série de coisas que são tão íntimas e tão importantes quanto também uma regulação hormonal ou então uma regulação dos neurotransmissores. Isso vai ser importante para a gente por quê? Porque, bom, os remédios vão ajudar e vão ajudar sim muito a estabilizar e regular esses neurotransmissores que eu falei antes. Mas ao mesmo tempo sozinhos, eles não vão dar conta de mudar as nossas experiências, tanto as anteriores quanto as atuais. E para isso o processo de tratamento com um psicanalista, ou então até mesmo com um psicólogo, é tão importante. Por quê? Porque através do tratamento a gente vai conseguir se recolocar na vida, reavaliar vários desses traumas e conseguir ressignificar boa parte dessas experiências que a gente passou e que nos possibilita, inclusive, ter uma outra postura e uma outra forma de vida. Isso é essencial para os casos de depressão, em conjunto também com outras ações, como, por exemplo, os medicamentos. Por isso que eu falei logo no começo que o tratamento da depressão é multifatorial. Ele não tem uma única abordagem. E por não ter uma única causa, não é somente um tipo de abordagem que vai conseguir dar conta dele. Não existe tratamento milagroso para depressão. Não existe um alimento que cura a depressão, não existe uma igreja que cura a depressão, não existe alguém específico no mundo que é responsável por curar a depressão. A depressão é um tratamento complexo, tem que ser abordado por profissionais sérios, competentes, de uma forma inclusive muito responsável. Se isso está acontecendo com você hoje, ou se está acontecendo com algum amigo, com algum parente, com alguém próximo, recomendo essa pessoa procurar ajuda. A depressão ela tem tratamento, ela é possível de ser abordada, ela é possível de ser lidada
Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que ela é um tratamento complexo, que precisa de uma abordagem séria e que não existe mágica. Como dica de hoje, eu quero deixar um anime e um filme. O anime é o Evangelion, que além de abordar a depressão, junto com robôs gigantes, no próprio tema, também é um fruto de um processo de tratamento de depressão do próprio autor. E eu acho que ele retrata a depressão de uma forma muito bonita, muito profunda, em momentos muito chaves do anime. O filme é o Melancolia, do Lars von Trier, que acaba apresentando algumas facetas da depressão e também da melancolia, mas mostra alguns personagens passando por crises depressivas de um jeito muito sensível e muito bonito. E eu acho que vale a pena todo mundo assistir, além de ser um ótimo filme. E você, qual que é a sua maior dificuldade sobre o tema da depressão? Conhece alguém que está passando por isso? Você talvez mesmo já experimentou e tem ainda alguma dúvida? Comenta aqui que a gente pode gerar mais alguns vídeos sobre o tema. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para deixar seu like, se inscreva aqui no canal e inclusive clica no sininho para poder assinar e siga as nossas redes sociais e converse com a gente. Vai ser um prazer poder conversar um pouco mais com você, tá bom? Até mais e tchau!